Vamos memorizar o nosso verso favorito? Vamos dizer que o seu verso favorito da Bíblia é João 3,16. O que você faz é colocar no Google João 3, versículo 16, adicionar aquela palavrinha mágica que é o interlinear, que é uma tradução linha por linha. A primeira linha é o grego, a segunda linha é o português ou inglês que seja. No caso, eu recomendo, se você sabe inglês, ir direto no Bible Hub, porque ela dá então o grego e logo depois o inglês. Mas se você está só no português, vai na NEP, e nesse site você vai ter o interlinear em inglês também do Bible Hub, mas ele adiciona o português. Não sei se você está notando uma diferença entre essas primeiras duas palavras aqui no interlinear em inglês, dessas outras duas palavras aqui. Como pode o grego aqui ser diferente do grego aqui? E a resposta é porque no inglês isso é de fato um interlinear. Ou seja, o original é a língua estrangeira, né? O original é a língua grega. Mas no português é um interlinear reverso, que pega uma palavra ou um grupinho de palavras no português e vai puxando o grego que corresponde ao versículo em português. Interlinear reverso. O melhor, o mais relevante para a gente aprender grego é o interlinear normal, né, que põe a ordem aqui original do grego. Tá vendo que no grego começa com utos. E no inglês aqui também está começando com utos. No português já está começando com porquê, que é essa conjunção gar aqui. Então no português já inverteu. Tá bom? Mas enfim, o ponto é, se você quer memorizar e você já sabe de cor no português, essa seçãozinha vai te ajudar a saber qual a correspondência, né, de cada palavra no português com o grego. Isso é para sua informação, para sua edificação, mas na hora de memorizar não funciona, né? Você memorizar um grego artificial assim, porque não é assim que o grego aparece. É melhor você memorizar o grego na ordem do grego, beleza? Então tá aqui, você vai achando, é tipo um quebra-cabeça, né? Você começou com utos e no português tá aqui, aí ó, onde que tá esse utos? Acha esse utos aqui. Olha, até tirou o utos. Depois só um uto aqui. Ele colocou um uto sem o signo. Não sei se foi um erro ou se foi uma opção lexical para jogar você direto no. Foi uma opção lexical para te jogar na definição do uto. Então o uto ele foi um pouquinho modificado, mas enfim, você conseguiria ver por essa semelhança aqui, ó. Parece um OUTW, né? Parece um OUTW, aí você vê um OUTW aqui. Então, foi lá para a posição 5 e tudo mais. E aí você iria Deus, aí o Deus já está na posição original número 5 também. 2, 3, 4, 5, é a quinta palavra no grego. Porque Deus, aí o gar seria a segunda, enfim. Isso daí é para você comparar português com grego, tá bom? Mas voltando, você quer memorizar no grego, na ordem grega, tem um interlinear aqui no inglês para te ajudar, isso te ajuda. E se você não consegue ler ainda, ou digamos assim, soar, você não consegue soar grego, se você não sabe as sílabas, os fonemas gregos, você não sabe dizer utos, se isso aqui parece uma doideira para você, um símbolo estranho, você não sabe que isso chama gar, que isso é pronunciado gar, você vai lá para baixo, ó, até chegar, foi demais, você vai para baixo aqui, e aí você vai ter em letras latinas a transliteração, beleza? Então, utos, você leria como se fosse nas letras do português, rutos. E aí o gar tá aqui, é gar, então utos, gar, egapesen, ortheos, ton cosmon, oste ton ion, ton monogene,
Eloquem e na paz, o pistevon is, na verdade, aton me apolite alechi zoin eonion. Estou usando a pronúncia do grego moderno, por isso que vai ser um pouco diferente do que você está acostumado, mas o ponto é, se você não sabe ler o grego com os caracteres gregos, é só descer um pouquinho e aí você vai achar os caracteres latinos, tá bom? Então, sabendo disso, e até se você quiser copiar e colar e jogar tudo num documento de texto, você pode fazer isso também. Sabendo disso, sabendo onde olhar, eu recomendo que você vá para o YouTube e tente achar o capítulo 3 de João no YouTube. Porque nesse vídeo você vai ter um áudio muito legal, muito bem traduzido, né, de boa qualidade. A questão é que você tem que colocar o nome do livro em inglês, tá? Então se você quer ouvir o grego no original, com a pronúncia do grego moderno, você precisa descobrir qual é o nome desse livro em inglês. João em inglês é John, então você escreve John. O capítulo é o capítulo 3. Então, John 3 interlinear. Você joga no tradutor aí, e aí o tradutor vai te dar o inglês. Você não precisa saber memorizar os nomes da Bíblia em inglês, né? Do livro da Bíblia. E aí você vai achar algumas opções. Qual a opção que você quer? Essa aqui também é modern, né? Mas eu recomendo essa aqui. Todas elas vão parecer assim. Elas vão ter uma versãozinha em chinês aqui na direita, em inglês na esquerda e em cima um interlinear em inglês também, tá? Então é essa versão com 3 línguas, grego, inglês, chinês. Então sempre clica nesse, que é o canal do M.L. Cohen. Ele tem a Bíblia inteira dividida aqui, né, em capítulos. Não é ele que está lendo, é o Anton Tassos que está lendo, mas ele fez um grande favor para toda a Igreja Mundial de colocar capítulo por capítulo os vídeos mostrando aqui o grego. Então vai nele e você vai ouvir, no caso aqui o meu vídeo não vai passar o áudio, mas esse é o vídeo que você quer ver vezes e vezes. Se você conseguir seguir, né, por meio do inglês é mais fácil. Se você precisar do português, você tem como saber onde você tá, ó, terminou no Tony Udayon, tá vendo? Tony Udayon. Então, onde que tá o Udayon? Ah, não vai estar aqui porque é no verso 16, né? Erro meu. Pronto, cheguei no verso 16, tá aqui nesse numeralzinho vermelho. Então termina, deixa eu ver, a primeira frase é Utogarigapis otheos ton cosmon. É no cosmon, acho o cosmon. Cosmon. World no inglês, se você só sabe o português, você vai achar cosmon em algum lugar aqui. Mundo é aqui, eles puseram cosmos, que é a versão do dicionário. Então você vai ler essa primeira parte, porque Deus amou o mundo. Aqui vai estar o Togaregapis, se não for o Reoston Cosmon. E aí você continua. De tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aqui vai estar Osteton Iona ton monogine edoken. E aí depois do edoken, inapas opistevon isaton miapolite alechi zoinion. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Beleza? Então você vai ouvir esse áudio várias vezes, vai dar alguns segundinhos, ó. 2 minutos e 15, 16, 17, 18, 19. 10 segundinhos, 10, 11 segundinhos, se você mudar aqui a velocidade, ó. Você consegue, eu recomendo pelo menos 0.5 ou um 0.25, e aí devagarzinho você vai ouvindo a pronúncia.
Então é isso. João 3,16. Começa com interlinear. Resumindo, né? Põe no Google. João 3,16 interlinear. Acha essa versão da NEP. Ou vai direto no Bible Hub. Você pode também traduzir para o inglês com ele, por favor. Copia aqui. Joga no YouTube. Tira o verso, porque senão você não vai achar, é só o capítulo mesmo. Acha a versão chinesa, inglesa e grega, clica nela, e aí você vai achar o áudio do capítulo todo. Acha o verso 16, se quiser grava com seu celular também, só o verso 16, e aí fica, põe para repetir lá, põe para ouvir várias vezes. Então essa é uma forma. E aí eu recomendo, tem mais de uma forma de você memorizar sons. Você pode, não sei, pegar alguma palavra que você já ouviu no português, que lembra aquilo que você está lendo. Então, utos, o toucinho, aí você pensa num toucinho, toicinho, né? Tenta imaginar isso, utos, aí pensa no toicinho, aí você pensa garra, garrote, garra de água, alguma coisa assim, pensa numa garra. Igapisen, igape. Não sei, pensa numa picape, pensa em alguma coisa que lembre, que rime, ou que te faça, não sei, recordar ou conectar com a palavra ou com o som igapisen. Ou teos, e aí vai indo, palavra por palavra. Se você quiser tentar organizar essas imagens que você criou no seu, por exemplo, no seu quarto, no seu escritório, jogar cada palavra num canto desse quarto em sentido horário, isso se chama palácio mental, né? É o método mnemônico de memória do palácio mental, que é usado aí pelos campeões de memória do mundo todo mundo que ganha esses campeonatos usa o palácio mental. Então você pode usar isso para memorizar. E isso é só pelo som, então você não precisa nem saber ler necessariamente as letras do grego, porque você tem nesse site essas palavras no alfabeto latino. Então você lê utos, ouve no vídeo utos e vai memorizando. E você tem uma outra forma de fazer isso. Se você sabe um pouco de grego, você pode lembrar o verso na Almeida aqui. Nesse caso o site só te dá a Almeida Revista Atualizada. Mas você pode então, se você tem essa versão memorizada, fazer assim: porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. Aí como se fossem 4 partes aqui, né? Se você juntar o mundo ou ao mundo. Então essas 4 partes correspondem a 4 palavras no grego. E aí você pensar, ok, por quê? Como é porquê no grego? Porque é gar. Então você já sabe disso, então você sabe que em algum lugar vai ter o gar, Deus. Theos, ok, vai ter theos em algum lugar, agapo, na verdade o verbo agapau, só que aí no caso é igapisen, é uma forma flexionada de agapau, ao mundo, cosmos, e aí tem cosmos. Então isso te dá dicas, a questão é que você vai ter que saber a ordem no grego, né? E aí você precisa, talvez, tentar traduzir, jogar um português mequetrefe, um português ruinzinho, dá uma tradução literal do tipo então, portanto, amou o Deus o mundo, tal forma o Filho o único deu. E aí você joga esse português aí estranho, truncado, e faz dele a sua memorização. E aí sim você vai conseguir palavra por palavra, já na ordem, memorizar, ou lembrar, né, conectar isso com o grego original. Então é isso, última passada. Utos garigapis no theos ton cosmon, os tetonion ton monogini edoken na paz o kistevon isaton me apolite alaechi zuin eon.